Olá, tudo bem? Meu nome é Adson Brunelli Júnior. Eu vou estar fazendo esse seminário de forma breve sobre sistema de equações lineares e aplicar isso a um sistema massa-mola. Bom, antes de começar falando sobre o sistema massa-mola, é válido lembrar um pouco sobre o sistema de equações lineares. Bom, esses sistemas de equações diferenciais ordinárias, eles normalmente aparecem em problemas que envolvem diversas variáveis dependentes. E cada uma delas tem, sendo da mesma função, uma variável dependente única. Ou seja, é bom lembrar a cara dessas equações, né? Porque duas ou mais dessas equações que vão compor o nosso sistema de equações lineares. Então, só lembrando a cara de uma equação linear dessa, ela é daquele formato de x1' igual a um p, né, que varia um t, multiplicado por um x1, e assim vai somando elementos desses, que lá no final soma com uma g de t, e assim vai, né? Um x2', que é igual a um p de t x1, somando com diversos elementos desses, no final soma com a g2 de t, e assim vai, né? Aí vai compor o nosso sistema de equações lineares. Bom, vamos falar do sistema massa-mola, que é o objetivo aplicar em um sistema massa-mola, né? Nesse sistema massa-mola, nós vamos utilizar duas leis. A primeira, a lei de Hooke, o módulo aqui da força é igual uma constante vezes a deformação. E a lei de Newton, a famosa lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Bom, a primeiro momento, o sistema vai estar em equilíbrio, como aqui no desenho da figura 1. Aqui nós estamos usando um exemplo com duas massas, né, um M1 e um M2, mas é análogo tanto se fosse apenas com uma massa, como se aqui tivesse preso, né, como aqui no final, ou com duas massas, igual está aqui, ou se tivesse uma terceira massa, teria 4 constantes dessa, né, da mola. E sempre assim, supondo se tivesse 5 massas, né, de M1 até M5, ia ter 6 constantes. Bom, aqui para que serve o sistema em equilíbrio? Para mostrar o que nós temos. M1, M2, a posição inicial de M1, a posição inicial de M2, as constantes K1, K2 e K3. E agora a gente vai, isso tudo em um plano unidimensional, podendo se movimentar apenas ou para a esquerda ou para a direita. Aqui a gente vai adotar o movimento para a direita como positivo e o movimento para a esquerda como negativo. Já em um segundo momento, a figura 2 aqui, bem análogo, né, de forma simétrica ao de cima, o sistema vai estar em desequilíbrio, ou seja, a gente vai ter a ação de uma força externa, que é o que muda, né, do desenho um que está parado, né, estático, em equilíbrio, para o desenho 2, F1 de t e F2 de t, e aqui as massas 1 e 2 em deslocamento para a direita. Então nós vamos ter o K1, o F1 de t, o M1 e esse deslocamento para a direita, que é o X1, o K2, o M2, o F2 de t e esse deslocamento X2 para a direita, e também a nossa constante 3. Através dessas duas imagens, que nós vamos tirar as nossas equações para montar um sistema de equações lineares, né? Para isso, nós vamos analisar cada massa de forma independente através do diagrama de corpo livre. Bom, aqui vamos ter
o M1. Você pode ver que antes do M1 tem a mola K1. Então aqui vai ter atuando para a esquerda o K1 vezes o deslocamento do M1. Então aqui é um sinal negativo, né, porque está atuando para a esquerda. E para a direita, a força F1 de T, somando com o K2, que é o que temos aqui à direita de M1, multiplicado pela diferença dos deslocamentos, né, x2 menos x1. E assim também com, vamos analisar, né, no diagrama de corpo livre, a massa M2. À esquerda da massa aqui temos o K2, que vai ser análogo ao M1. O que vai mudar é o sentido, né, o sinal, que no M1 estava positivo, no M2 vai estar negativo. A constante K2, que multiplica pela diferença dos deslocamentos, x2 menos x1. Já a força F2 é positiva, porque é o que está movendo o bloco para a direita. Então aqui está para a direita no sinal positivo. E essa força restauradora aqui, nessa constante K3, fazendo com que o bloco M2 volte para a posição original, fazendo também com que o M1 retorne para a posição original. Ou seja, vai ser o K3 vezes o deslocamento de M2, que é o x2. Com isso, nós tiramos duas equações de cada um das análises do diagrama de corpo livre, que vai ser o seguinte: M1 vai ser o menos K1x1 mais K2, que multiplica pela diferença de x2 menos x1, mais essa força externa F1 de T. E o M2 vai ser o menos K3x2 menos K2, que multiplica x2 menos x1, mais o F2 de T. Agora, nós vamos igualar as fórmulas da lei de Newton com a lei de Hooke. Porque, como as forças exercidas em cada massa são descritas pela lei de Newton, então nós podemos igualar os dois F's. Então vai ser m vezes A igual o m vezes x da derivada segunda, né? Por isso x duas linhas. Então vamos analisar as massas de forma separada aqui, né? Então M1, que igualando as leis. Vamos ter M1 V, que multiplica pelo x1 duas linhas de T, igual a menos K1 vezes x1, que soma com K2, que multiplica por x2 menos x1, mais o F1 de T. E o x2 vai ser o M2, que multiplica x2 duas linhas de T, menos K3x2, menos K2, que multiplica x2 menos x1, mais F2 de T. Para dar uma melhorada de cada uma dessas equações, é só dividir os dois lados da igualdade por M1. Nós vamos estar isolando também o x1 duas linhas de T e o x2 duas linhas de T. Fazendo isso, a gente vai ter aqui para x1 1, que divide M1 multiplicado pelo K1 menos K2 vezes x1, mais o K2 vezes x2, mais o F1 de T. Para x2, duas linhas vão ter 1 M2, que multiplica menos K3 menos K2 vezes x2, mais K2x1, mais F2 de T. Bom, aqui a gente temos duas equações, já na forma, né, de equação linear. E vamos montar o nosso sistema de equações aqui agora. Só que vamos passar ele para a forma matricial. Tirar ele da forma de equação e jogar ele para a forma matricial. Aqui nós temos um formato padrão, né? X' de t igual P de t, que multiplica x de t, mais g de t. E aqui vale lembrar que para ele ter solução, essa forma matricial aí,
né, para a gente resolver e ter solução, tanto o P de T quanto o G de T, eles devem ser contínuos para garantir que exista solução. E também, caso o G de T ele for igual a zero, além desse sistema ser linear, esse sistema também vai ser homogêneo. Bom, escrevendo o sistema de DO, que vai ser composto pela equação 1 e 2, na forma matricial a gente vai ter o seguinte: o x1 duas linhas de t e o x2 duas linhas de t vai ser igual a essa matriz P de t, que é o que vai estar acompanhando aqui o x1 e o x2 aqui em cima, que no caso vai ser menos k1 menos k2 sobre m1 e k2 sobre m1. Na parte de baixo aqui, o que acompanha o... Isso, aqui, ó, na verdade tá, só troquei, né? Menos K3 menos K2 sobre M2 tá aqui, e o K2 sobre M2 tá desse lado, e aqui em cima a mesma coisa, né? K2 sobre M1 e menos K1 sobre M1 e menos K2 aqui. A nossa matriz aqui do x de t, que é o x1 de t, x2 de t, mais essa g de t, que no caso é as forças externas, que está no final, que é F1 de t sobre M1 e F2 de t sobre M2. Bom, a gente jogou para a forma matricial, saímos do... Isso daqui já é o nosso sistema de equações lineares na forma matricial. Agora, para deixar de forma aplicada, vamos resolver um exercício, que é transformar esse sistema em um sistema de primeira ordem, fazendo y igual a x1, y2 igual a x2, y3 igual a x1' e y4 igual a x2'. O sistema que ele fala, esse sistema aqui, transformar este sistema 1 em um sistema de primeira ordem, seguindo esse parâmetro que eles deram aqui. Bom, então a gente tem aqui y igual a x1, y2 igual a x2, y1 uma linha igual a y3, y2 linha igual a y4, y3 linha igual a x1 duas linhas e y4 linha igual a x duas linhas. O problema deu isso daqui, e derivando a gente chega nesses outros dois resultados aqui, ó. Quando você pega o y3 deriva uma vez, você vai ter o x1 duas linhas, que é esse daqui, e quando você pega o y4 e deriva ele, você vai ter o x2 duas linhas. Bom, sempre lembrando que o sistema que a gente vai transformar esse daqui, o x1 duas linhas é igual ao y3 linha. Ou seja, o que for aqui em x1 vai ser igual a y1. Então a gente pega isso daqui, exatamente o que está aqui, troca o x1 por y1, já passando tudo dividindo por m1. Aqui do lado vai ser a mesma coisa, o x2 é igual a y2, então mudou, né? K2 sobre m1 que multiplica y2, mais a força externa. O x2, duas linhas, que é igual a y4, uma linha. Então a gente vai estar olhando na parte de baixo. K2 sobre m2 é igual a y1. Aqui, ó, o x1 trocou por y1. E aqui que tem o x2 trocou por y2. E repetiu a força F2 de t dividido sobre m2 para isolar o x2 duas linhas. Passando essas duas equações para o sistema matricial, que nós já revisamos, vamos chegar ao resultado do nosso problema, onde que a gente vai ter do lado esquerdo, né, o y1 uma linha, y2 duas linhas, y3 uma linha e y4 uma linha. Aqui o y1 uma linha associado ao y3
e assim sucessivamente. Bom, aqui no início do y1 uma linha e y2 duas linhas, nós não temos essas forças externas. Então, por isso que aqui no G de T vai ter zero em vez de ter forças externas, como no exemplo de y3' e y4'. Ó, y3' e y4', que remete a esses dois, e nós temos duas forças externas. Já no outro, y1' e y2', nós não temos forças externas. Então dá tudo zero. Olhando aqui no y3 e o y1' aqui, ó, que é o x1 duas linhas, nós vamos ver que aqui acompanhado nós temos o número 1 e o restante das posições tudo zero. Na posição aqui é o início, ó. Nós temos 1, né? Esse daqui é lá para baixo. Nós temos 1, nas outras três posições 0. A mesma coisa no 2. Na segunda posição, nós temos 1 e preenche o restante com 0. Já quando a gente vai para o y3' e o y4', que são esses dois aqui, vai mudar um pouco, porque acompanhando o y1 e o y2, nós temos outros valores diferentes, por isso que não vai ser 1. Então aqui, ó, no y3', acompanhando o y1, aqui nós temos o menos K1, menos K2 sobre M1, que é o que vai preencher aqui. E acompanhando o y2, o K2 sobre M1. E no y4', que é aqui, acompanhando o y1, a primeira parte é o K2 sobre M2, e acompanhando o y2, aqui vai ser o menos K2, menos K3 sobre M2. E aí a gente chega no resultado do exercício, que era transformar o sistema 1 em um sistema de primeira ordem, seguindo esses parâmetros. Bom, é isso aí.